Frankfurt e Napoli, né? Um confronto interessante, porém eu acho que tem um favorito muito claro, pelo menos na minha visão, né? Não sei se para você da mesma forma nessas oitavas. O Napoli, que é uma das equipes aí sensação aí da temporada, né? Que é uma sensação da temporada. O Frankfurt, assim, conseguiu a classificação, né? Após vencer lá a Europa League na última temporada, mas assim, eu acho que foi um grupo maluco, né, inclusive, né, que por hora você podia ser o último colocado, indo para nada, você podia ser terceiro que estava indo para a Europa League, ou até mesmo se classificar. Então teve, acho que dos 90 minutos, o Frankfurt não entra, não começa a rodada se classificando. Teve momentos ali que ele estava sendo eliminado e acabou passando, né? Então, mostrando que foi realmente ali, foi uma briga intensa naquele grupo ali que tinha Tottenham, Sporting, não lembro agora o outro time, mas tava ali bem intenso, né, nesse grupo que o Tottenham foi líder. exatamente, assim, o Frankfurt não chega assim como uma das principais equipes assim para poder desbancar a Napoli, que já vem bem tanto na Liga dos Campeões quanto o italiano, que vem sobrando. Então, eu acho que nesse caso aqui a Napoli é favorita muito claro, assim. Mas esse primeiro jogo é na Alemanha, né? Tem que lembrar que esse primeiro jogo é em Frankfurt. E assim, mas só para deixar claro que o favoritismo é tão grande da Napoli que as odds de classificam, né? Aqui, ó, a equipe 2, no caso que é a Napoli nesse momento, está pagando 1,32, enquanto o Frankfurt para se classificar 3,26. Né? Uma odd bem alta. Claro que a gente não vai falar muito dessas odds aqui nesse momento, porque a gente vai analisar esse jogo em específico, né? Porque a classificação se dá em 180 minutos, né, em duas partidas, mas essa primeira partida aqui, os primeiros 90 minutos, são, né, uma outra situação. Onde a gente vai ter o jogo na Alemanha, no mando do Frankfurt, com a sua torcida apoiando, então a gente precisa entender um pouco melhor. Apesar disso tudo, eu ainda acho que a Napoli é favorito para vencer até esse jogo na Alemanha. Também acho, eu acho que tá uma odd bem interessante para o mais simples, que seria essa vitória do Napoli. Acho que essa odd Sim. 2,11 é uma odd bem bacana. Se a gente for parar para analisar que esse Napoli jogou 30 jogos na temporada e perdeu 2. Então, Exatamente. são mais de 20 jogos no italiano, são 6 jogos na fase de grupo, e é uma equipe que vence muito, né? Sim, então, aí a Napoli, né, tem um time para sobrar frente a esse Frankfurt. Então, eu imagino que dá para vencer o jogo da ida e o jogo da volta, sem muitos problemas. Agora eu só queria ver, né? Claro que essa odd é bem boa, mas eu acho que talvez a gente possa encontrar algo parecido que faça a gente ganhar mais rápido ainda nesse jogo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos outros mercados e tentar entender aí o que a Napoli pode nos oferecer, ou o próprio Frankfurt também, né? Se tiver algo interessante para ele, já que ele vai jogar em casa esse primeiro confronto. Vamos, então ali a gente está vendo gols ali, né? Então, uma previsão de uma partida de bastante gols e é o que eu acho que deve ter. Eu sou um apaixonado pelo futebol alemão que sai muitos gols, então uma equipe alemã e a equipe do Napoli que também faz muitos gols. Então, eu acho que esse mais que 2,5 gols pode acontecer, até depois a gente pode ver lá no primeiro tempo, talvez mais que 1,5 gols no primeiro tempo pode acontecer. Então, essa odd de 1,77 me chama a atenção porque acho que é uma partida que deve ter gols. Até nessa mesma linha, a gente vê que o ambos marcam não tá um valor tão alto, né? Tá pagando 1,65, porque tem essa previsão de uma partida de bastante gols. E tem uma previsão de que o favorito joga fora de casa, né? Então, tipo, o time da casa deve fazer gols, mas quem é o favorito é o time de fora. Então, muito provavelmente as duas equipes vão marcar. Por mais que a Napoli vença por 2-1 fora de casa, algo do tipo, ou mais, né? Mas como está jogando fora de casa, a equipe da casa tem as suas chances de fazer seu gol, mas a equipe da Napoli também deve deixar o dele marcar ali, né? Fazendo com que esse confronto seja mais facilitado para quando chegar na Itália. Eu queria dar uma olhada no individual, né? Total, para como é que vai estar. Tá aqui. Para que o Frankfurt faça um gol, 1,35. 1,35. 2 gols, né, acima de 1,5, 2,64. Já na Napoli,
tá 1,19 para um gol e 1,95, né, para mais de um gol e meio, o que mostra ainda mais aqui o favoritismo da Napoli, até para fazer 2 gols, né? A odd paga mais para o time de fora fazer 2 gols do que o time da casa fazer 2 Não, gols. paga até mesmo mais para a Napoli marcar 2 gols do que para uma vitória da Napoli, né? Então a gente pode ver que realmente, né, um X-Bit vai nessa linha que é uma partida que ela enxerga um certo favoritismo do Napoli para vencer, mas tem uma tranquilidade, né? Tem uma visão que vai ser um jogo de muitos gols. Sim, você falou que ter mais gol, paga mais do que a vitória, não é bem assim, porque paga Não, não. 2,11, mas assim, mais do que a classificação, com certeza. Isso. Não, eu Ah, confundi, perdão. não, Era para falar o perfeito, contrário que perfeito. paga menos. Só pra... Porque ela tá acreditando que a Napoli é mais fácil a Napoli fazer 2 gols do que vencer o jogo. Então, sim. é justamente nessa linha, né? Que tá fazendo uma previsão de muitos gols. Entendi. Perfeito. Faz sentido. Vamos dar uma olhada aqui por tempos. Primeiro tempo, eu sempre gosto de dar uma olhada. Para sair um gol tá bem baixa a odd, mas para sair 2 gols tá interessante, 2,6, né, no primeiro tempo, o que é bem interessante se a gente considerar que são 2 equipes que o Frankfurt vai ter que buscar o resultado e a Napoli, né, favorita mesmo fora de casa, também vai para cima, né? E aí, ó, as odds para cima de um gol no primeiro tempo, o Frankfurt com 2,22 para marcar no primeiro tempo, enquanto a Napoli com 1,86, mas um odd bem interessante também. Então, acho que temos algumas coisas aí. Mas me Essa fala odd aí o que de. você acha. Eu gosto muito dessa odd de 2 gols no primeiro tempo. Acho que é uma odd que pode acontecer, porque eu constantemente jogo que a Napoli marca no primeiro tempo quando é o campeonato italiano e quase sempre bate. A Napoli faz muitos gols no campeonato italiano. E o futebol alemão sempre bate odds de gols, né? Um futebol que a gente viu muitas vezes isso, né? O jogo por exemplo, do Borussia Hertha, né? Bateu esse 1,5 com 25 minutos de jogos, 30 minutos de jogo, e acabou a partida com 5, 6 gols. Então, o Frankfurt, né, se a gente for, talvez aqui, vamos ter, né, para ter talvez uma prova disso, o Frankfurt nos últimos jogos deles, por exemplo, a gente teve um 2-0 contra o Werder Bremen, mas também tivemos um 3-0 que ele tomou do Colônia. Temos um 4-2. Então, sempre tá saindo uns golzinhos ali no campeonato alemão. Então, eu acho que talvez uma odd de gols pode ser algo bem interessante, porque são 2 equipes que jogam, né? Então vão para frente. Não, e estou vendo aqui os jogos anteriores entre as 2 equipes aí. Interessante que em 94 as 2 equipes se enfrentaram e ambos os jogos o Frankfurt venceu por 1-0. Claro que é outra história, outra questão. Em 94 eram outros times, mas interessante, não sabia desse confronto histórico aí, que em 94 os 2 times se enfrentaram e o Frankfurt ganhou tanto na Alemanha quanto na Itália, mas parece que a história vai mudar dessa vez. Né? Eu também acho a tendência é que cada vez, pelo favoritismo, obviamente, prévio, né? Então a gente pode talvez ter uma devolução, né? Talvez com 2 vitórias da Napoli. Quer analisar mais uma coisinha aqui? Eu também queria dar uma olhadinha no mercado de estatísticas de jogadores. Será que a gente tem isso aqui para a Champions League? Chama muita atenção, até porque a gente tem alguns nomes individuais nas equipes que chamam muita atenção, né? Perfeito, vamos dar uma olhada. Como o caso daquele jogador que aqui da série adora, né? O que a gente fala, né? O Kvara, tem o Osimhen, temos outros jogadores também, né? Tanto na equipe do Frankfurt, que eu vou até dar uma olhadinha aqui. Tá falando Ih, rapaz, não é difícil de falar o nome dele, viu? Kvaratskhelia, se eu não me engano. É esse aí. Por isso que eu falo só o comecinho ali, que é um pouquinho mais fácil de entender, da gente andar. O Kvaratskhelia, para marcar a qualquer momento, tá pagando 2,8. E é um jogador que vem fazendo gols. O Osimhen também, que é um cara que ó, só puxamos, né? Vou puxar os últimos 5 jogos do Osimhen. Os últimos 5 jogos do Osimhen, ele marcou 1, 2, 4, 6, 7 gols nos últimos 5 jogos do Osimhen. Né? Então, tanto que a odd dele acho que é a mais baixa de todos os jogadores. Mais baixa, é 2,4, né? 2,4, exatamente. Então, tem uma odd bem bacana. Vamos ver se eu acho a odd aqui do Colomani, que é quem deve jogar no ataque do Frankfurt. Randall Colomani, 3,2. Que é um jogador que também, ó, nos últimos 5 jogos,
balançou a rede 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes nos últimos 5 jogos. É o batedor de pênalti do Frankfurt. Então também uma odd bem interessante aí desses dois atacantes, né? Então o Osimhen marcando muitos gols e o Colomani marcando muitos gols, ainda mais tem esse fator de estar jogando em casa. Então acho que é uma odd bem, são odds bem interessantes para o pessoal que também gosta desse mercado individual, né? Então né, muitas vezes a Napoli vence com um gol do Osimhen, então talvez você vai só no gol do Osimhen, então, né, obviamente, é uma odd um pouco mais arriscada, né, porque você está apostando num jogador, só que é uma odd que eu gosto desse mercado individual. Perfeito, é interessante, né, até porque a gente tem muitos jogadores na Napoli, principalmente, marcando muitos gols, né, como a Napoli é um time de fazer muitos gols, então é interessante esse mercado individual dos jogadores aí, que dá para, acertando aí, né, a gente já garante uma odd muito boa de maneira simples, né, vamos dizer assim. É isso. Agora você começa escolhendo? Eu começo escolhendo, é verdade, é minha vez, né? Já que é minha vez, então eu vou voltar lá no tempo regulamentar e vou fazer a minha escolha pela Napoli, do total individual da Napoli. Eu vou nessa odd aqui de acima de 1,5 para a Napoli, porque eu imagino que a Napoli faz pelo menos 2 gols nesse jogo aí contra o Franco, mesmo estando jogando fora de casa. Então vou jogar aqui que é mais 1,5 da Napoli no jogo. É uma odd bem interessante. Acho que o Napoli deve sim também fazer bastante gols. Justamente nessa linha, eu vou numa odd que, obviamente, gosto muito da odd de gols. Fico em dúvida em muitas coisas, né? Então, poderia tranquilamente, né, numa aposta que o Osimhen marcava, até porque vive uma grande fase. Mas eu vou, como eu já fiz, né, peguei a aposta passada com jogadores, eu vou no primeiro tempo. Eu vou ali no primeiro tempo nesse palpite que saia mais que 1,5 gol, né? Teríamos pelo menos 2 gols no primeiro tempo, pagando 2,6. Acho que são duas equipes que fazem muitos gols e também fazem gols no primeiro tempo. Por exemplo, né, no último duelo do Frankfurt contra o Werder Bremen, ele faz 1-0 no primeiro tempo. O Napoli também, né, marcou no primeiro tempo no jogo passado que fez. Eu acho que pode sim, teríamos talvez 1-0, um 2-0, ou até mesmo um 2-1 nesses primeiros 45 minutos, então eu vou nessa aposta. Não, uma aposta muito boa, assim, uma odd muito boa para dois times que costumam fazer muitos gols, então é interessante, foi uma boa escolha sua aí, sim.